Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo super especial acerca de um tema relevante vinculado à doutrina dos espíritos. E nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Arthur Azevedo. Arthur já é de casa, né, Arthur? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite mais uma vez. Obrigado, Adriano. Realmente uma satisfação muito grande, uma alegria estarmos aqui novamente, né, no grupo do IGESE, do GFOV, não é isso? E todas as outras, os outros canais, né, que inclusive retransmitem esse nosso estudo, né? Uma alegria sempre a gente poder participar de modo a contribuir para a reflexão de todos nós na condição, obviamente, de estudantes dessa doutrina, né? Não há mestres na Terra, como dizia, nesse momento, como dizia Herculano Pires. É isso aí. E nós até atrasamos um pouquinho para entrar, porque esse homem trabalha demais, viu? Misericórdia, o homem trabalha muito. Ele falou assim, Adriano, ó, estou dando uma aula aqui, vou entrar em cima da hora, mas está aqui para falar com a gente acerca de um tema muito importante, o mau uso da mediunidade. Então, fiquem conosco para que vocês possam, inclusive, participar, né, desse bate-papo, desse tema, mandando aí as suas perguntas através dos chats. Todas serão muito bem-vindas para que a gente possa enriquecer aí o nosso debate, aumentar aí a gama de conhecimentos que nós buscamos, porque a doutrina espírita pressupõe isso, né, que a gente a estude com muito carinho, com muito zelo, que Kardec falava isso, não se aprende doutrina espírita a brincar. Então, é por isso que nós estamos aqui para levar a sério a doutrina espírita. De forma descontraída, porque aqui vocês não vão ver no IGESE falando de espiritismo aquela coisa carrancuda, né, muito séria, de forma descontraída, mas de forma séria, no sentido de que nós estamos aqui para apresentar um conteúdo que realmente tenha conexão com a doutrina espírita, porque a gente anda vendo aí muita coisa estranha, né, no movimento espírita, e aqui a gente vai procurar sempre falar da doutrina espírita como ela é, doa quem doer, né? Quem não gostar, paciência, mas a gente está aqui para falar de doutrina espírita, tá? Pessoal, então nós gostaríamos de já mandar abraço aqui. O pessoal da TV Secal está conosco aqui, deixando a mensagem. TV Secal, que é grande parceira aqui de transmissão das nossas lives, está retransmitindo. A equipe fica lá em Florianópolis, Santa Catarina, deixando aqui uma mensagem para que todos sejamos envolvidos em energias de paz e serenidade, que através dessa live nós tenhamos todos boas reflexões e aprendizado. Mandar um abraço também para a Shirley Siqueira, que fala de Poços de Caldas, Minas Gerais. Obrigado, Shirley, por estar conosco. Faça isso sempre, tá? Com muito prazer que nós a recebemos aqui no nosso programa desta noite do dia 22 de agosto, segunda-feira, nesse momento, 21h08. Pessoal, deixa eu só mandar alguns recadinhos aqui para vocês. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aí os nossos parceiros de retransmissão, né, como colocou o Arthur, a TV Goiás Espírita, TV Secal, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, que retransmitem as nossas lives. Muitos de vocês que estão aqui conosco chegaram por meio desses canais. Então fica aqui o nosso agradecimento eterno à Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita, por essa parceria que a gente espera que continue aí por muito e muito e muito tempo, tá? E a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês, então, que está aqui conosco para este momento de estudo. Para quem não conhece o Arthur, eu vou falar um pouquinho aqui da história dele. O Arthur iniciou seus estudos da doutrina espírita aos 13 anos, né, em 1984, no Grupo Espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22 anos, em 1993, atuou como orientador de mocidade da União de Mocidade Espírita de Niterói, UMEN, um centro tradicional lá de Niterói. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo de apoio ao menor, GAM, hoje Casa de Batuíra,
e unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV Zoom Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, e membro da AD Rio de Janeiro, que é a Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, e é coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, e autor de 3 obras publicadas: Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo, e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Foi prefaciador de 5 livros: Espiritismo e Formação Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, e Allan Kardec, Suas Reencarnações, e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, esses 2 últimos de Paulo Neto. Então tá aí um pouquinho do trabalho que o Arthur vem desenvolvendo aí ao longo da sua jornada, da sua vida, né? Em prol da doutrina espírita, o que só vem trazer para nós aí a tranquilidade, no sentido de que nós vamos ter aqui um conteúdo confiável, né? No mínimo, essa será sempre a nossa intenção, para que vocês possam aí estar absorvendo esses conhecimentos. Antes de mais nada, então, como toda segunda-feira, vamos partir para a nossa prece inicial, para a gente entrar em sintonia aí, para iniciarmos o nosso bate-papo. Eu gostaria de pedir que todos nós de cá, vocês daí, que nós possamos então fechar os nossos olhos físicos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar que o Divino Amigo possa estar conosco neste momento, nos amparando e nos intuindo, pedindo que o Mestre querido possa realizar neste momento a asepsia espiritual que todos nós necessitamos, nos nossos lares. Percebamos uma cachoeira de águas cristalinas a nos banhar neste momento e a retirar de nós tudo que é pesado e deletério, tudo que nos traz sensação de tristeza, de desarmonia, de cansaço, que nós possamos sentir essa limpeza sendo realizada em nós neste momento. E que nós possamos absorver as energias vindas do alto, caindo sobre nossas cabeças, trazendo a todos nós uma sensação de paz, de harmonia, de tranquilidade, de ânimo e de coragem. E que todos esses benefícios possam ser estendidos àqueles que são caros aos nossos corações, aos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de estudo e de trabalho, aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, que todos possam perceber essas luzes benfazejas que nos envolvem, mas principalmente Jesus, que tudo isso seja direcionado, Senhor, aos nossos irmãos que estão sofrendo neste momento, pelo abandono, pela necessidade física, emocional, espiritual, que eles possam ser assistidos e que o Senhor seja, Jesus, o lenitivo que todos buscam para sair dessa fase de sofrimento, de angústia, de tristeza. Que o Senhor possa ser a alegria, a tranquilidade, a paz e a harmonia de todos esses nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Arthur, é isso aí, fiz aí a sua apresentação, né? Vou te passar a palavra para que você possa, então, iniciar o tema para a gente. Se faltou alguma coisa, ou tem alguma correção na apresentação aí, você já emenda, por favor. Tudo certo. Mas então vamos iniciar o nosso tema. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. É um tema bacana, um tema importante, né? De quanto tempo dispomos mesmo?
Vamos até mais ou menos 10 para as 10, 5 para Ótimo, as 10, para a gente tentar encerrar perfeito, até as 20, fazer a prece de encerramento até as 22 horas, para a perfeito. gente não cansar muito a moçada que está nos assistindo. Se bem que tem, né, às vezes o assunto engata aí, a gente passa um pouquinho, mas enfim, É, vamos nessa, vamos nessa toada aí, vamos tentar ver se a gente consegue fechar até as 22 horas. perfeito, maravilha. Hein, É, uma Arthur? realmente, Eu não sim. sei se é uma impressão muito particular Hum, minha, hum, a questão da mediunidade, até para te dar um subsídio uhum, aí para você também sim, falar disso, a sim. mediunidade vem, eu não sei se vem perdendo a importância. Me parece que de alguns anos para cá, principalmente na última década, não sei se os centros não têm dado muita importância para a mediunidade, não a enxergam da mesma maneira. E aí nós tivemos agora o período de pandemia, né, que os centros, praticamente a totalidade dos centros ficou fechada. Então, assim, parece que isso mexeu muito com essa questão mediúnica. Nós temos aí agora outras formas, inclusive, de trabalho mediúnico. A gente escuta falar aí de trabalhos mediúnicos que têm sido feitos até de forma híbrida, enfim. É É, uma é coisa, verdade. né, É, a ser conversada aí, a ser discutida para que a gente possa entender melhor todo esse movimento, sempre em prol da melhoria aí, da mediunidade, enfim. Mas como a gente colocou no início, então o tema de hoje é o mau uso da mediunidade. Então, fiz esse comentário aí para que você possa também falar alguma coisa em cima disso. sim, claro. Bem, pessoal, inicialmente uma boa noite a todos, né? Realmente é um tema muito amplo, nós podemos ficar aqui realmente muito tempo comentando todas essas questões, todas essas variações que podem existir em relação à prática mediúnica. E nós colocamos esse título forte, né? O mau uso da mediunidade, porque por vezes a gente cria uma série de ideias, ou até mesmo de fantasias, que não, às vezes, realmente confirmam ou realmente respaldam a realidade. Porque o que se criou em relação à mediunidade é uma aura um tanto mística, um tanto maravilhosa, em onde as pessoas tendem a ver apenas o lado positivo, né, dessa atividade, que certamente é positiva dependendo das finalidades às quais ela se presta. Porque como nós aprendemos no livro dos médiuns, a mediunidade por si só é uma faculdade neutra e pode ser usada para o bem, assim como pode também ser utilizada para o mal. E por vezes nós temos a tendência de acreditar que ela sempre deverá estar sendo bem utilizada, uma vez que nos parece que quando nós verificamos que se trata de uma mensagem advinda do mundo espiritual, ela necessariamente tem que ser advinda de espíritos superiores, principalmente quando a mensagem é carregada de palavras como amor, caridade, eh, enfim, o espírito procura passar uma mensagem positiva, que obviamente, como nós pensamos, tem que passar por um crivo, né, tem que passar por uma análise racional antes de nós julgarmos aquela determinada mensagem como advinda de uma entidade espiritual confiável. Porque nós temos visto, né, a mesma maneira em que nós temos visto na figura do médium alguém infalível, nós também temos a ver os espíritos da mesma maneira, como infalíveis. E isso não está em conformidade com as instruções que nós encontramos no livro dos médiuns. E outra questão também que é bom frisarmos é que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados são de terceira ordem. Claro que não quer dizer que não existam espíritos de uma ordem superior nos assistindo, obviamente os há. No entanto, há um número, né, pelo menos numericamente, há uma predominância de espíritos de terceira ordem.
Então, se nós ficarmos aí realmente adstritos à questão da probabilidade, nós verificaremos que quando nós temos uma comunicação, a chance de vir um espírito de terceira ordem se comunicar é muito maior, uma vez que eles estão, né, pululam ao nosso redor, né, esses espíritos sim ficam aqui na faixa do planeta Terra, junto a nós, né, procurando, ainda muito ligados às coisas da matéria, e são muito mais facilmente contactados porque eles ficam, né, como que sem muitas tarefas, né? Enquanto os espíritos superiores, nós notamos, são muito atarefados, eles procuram sempre estar utilizando o seu tempo no mundo espiritual para se aprimorarem, para estudarem, para fazer o bem, enquanto os espíritos de uma terceira ordem, né, estão muito ainda envolvidos e presos às paixões da Terra. Né? Então, não quer dizer aí que necessariamente, quando nós evocamos um espírito, deva se apresentar um espírito inferior. Mas se as nossas intenções não forem lá tão boas, a chance disso acontecer é muito grande. É isso que nós vamos procurar passar na noite de hoje. E, particularmente, nós iremos nos referir ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, chamado da influência moral do médium, onde na questão 226 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta o seguinte: se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. E aí os espíritos responderam que não, que a mediunidade propriamente dita, que é essa faculdade propriamente dita, se radica, quer dizer, tem origem no organismo, independe do moral. E continuam eles dizendo, os espíritos superiores, o mesmo não se dá, porém, com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a gente percebe aqui que o fato de alguém ser médium não o torna necessariamente moralmente evoluído, né? Moralmente já de uma situação de elevação, nesse sentido, né? Porque a mediunidade, por si só, é neutra. Né? E então, o indivíduo pode ser, né, estar numa condição muito positiva em termos morais, ele pode ser médium, assim como aquele que, né, não tem as mesmas credenciais, também poderá ter essa mesma faculdade, uma vez que ela se origina no organismo. Então, isso é muito importante. Nos parece que um ensinamento tão básico quanto esse acaba não sendo levado em consideração por muitos de nós. Tá? Já na pergunta seguinte, Kardec indaga: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não se constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os espíritos respondem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados dela. Então, vemos aí, né, claramente, pessoal, que a mediunidade é certamente uma dádiva de Deus, não como um privilégio, e não também como consequência natural de uma moralidade evoluída, não. É justamente a oportunidade, é uma dádiva, porque é uma oportunidade que tem o indivíduo que a possui de se melhorar e também ajudar, consequentemente, o seu próximo. Então, é nesse sentido que os espíritos estão nos dizendo, né? Estão aí nos esclarecendo. E aí eles continuam dizendo o seguinte: poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas?
O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. E aí é que entra o livre-arbítrio. O indivíduo que faz mau uso da mediunidade está, primeiramente, perdendo uma grande oportunidade de utilizá-la para o bem. E outra, aquela mediunidade lhe foi conferida por Deus, né, como uma forma de ela se melhorar. E ela, em determinado momento, se utilizando mal do seu livre-arbítrio, a utiliza para o mal. Daqui a pouco nós vamos tentar dar alguns exemplos dos múltiplos que existem de mau uso da mediunidade. Tá? Estamos fazendo esse introito porque se faz muito importante. Nós temos percebido que há um grande número de pessoas que não se apercebem disso, não se dão conta disso, desconhecem isso. Acham que a pessoa, por ser médium, tem que estar necessariamente ali, encarnada, um espírito de uma ordem superior. Enquanto nós estamos vendo claramente que não, que a mediunidade independe da moral. Prossegue Kardec perguntando o seguinte, então. Aliás, vamos continuar nessa resposta dos espíritos. Eles dizem o seguinte: o mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? É bem aquele conceito evangélico, né? Que não é aos sãos, né? Que Deus não dá aos sãos remédio, sim a quem está doente, né? Então, realmente, Deus e a providência divina nos faculta a oportunidade de nós nos corrigirmos. Nós é que, por vezes, não as utilizamos bem, ou as ignoramos, deixamos para lá, né? Utilizamos desses dons, dessa faculdade, enfim, dos dons da vida para o mal. Então, isso, obviamente, que não está distrito à mediunidade, está distrito a tudo. A nossa fala, a nossa visão, aos nossos sentidos de maneira geral. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos utilizar de todos esses talentos, ou alguns dos nossos talentos, para o bem, assim como nós podemos usar para o mal. Isso vai depender de quê? Do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, de não sucumbirmos às tentações que a matéria e o mundo nos oferece, né? Então, é algo que nós temos que realmente levar em conta, né? E não estamos falando da mediunidade em específico, mas é algo que se estende a todo o resto. E aí prossegue os espíritos dizendo, ao contrário, Deus multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres, não curou doentes como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou, né? E vem aquela questão também, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, Deus deu a Judas, no caso aqui do exemplo, tanto, né, usufruir da presença de Jesus e, mesmo assim, né, com toda essa grande oportunidade, ele simplesmente jogou tudo, né, pelo ralo, como se diz no popular. Bem, na questão seguinte, Kardec então pergunta: os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? E os espíritos responderam: se dela fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso.
Então vejam bem aqui, né, pessoal, como é clara a resposta dos espíritos, que aqueles que fizerem mau uso sofrerão as consequências disso. É uma questão mesmo de causa e efeito. Eu não posso querer plantar uma bananeira, né? Plantar uma banana, uma bananeira para que dê bananas e colher uvas. Então, é muito claro isso dentro do Espiritismo, que nós sofreremos as consequências positivas do bem que nós fizermos, isso é muito natural, e também as consequências negativas do mal que nós fizermos, né? Então, nesse caso da mediunidade, né, nos é dado um meio, é dado aos médiuns ostensivos, principalmente, né, um meio de se esclarecerem e eles não se aproveitam disso. E comparam aí, né, dizendo que aquele que vê claro, né, e a mediunidade nos faz o quê? Ao médium ostensivo? Ver as coisas mais claramente. Ao médium é dada, por a maioria das vezes, principalmente no meio espírita, né, uma vez que há também mediunidade fora do meio espírita, mas o meio espírita especificamente faculta ao médium ter a certeza da vida após a morte. E também ele colhe os depoimentos dos próprios espíritos que o antecederam na morte do corpo físico, instruindo-o em relação aos efeitos dos seus bons e dos seus maus atos. Então ele sabe o que acontece. Ele sabe que a vida não se encerra no túmulo. Muito pelo contrário, ela continua. Então, o médium espírita tem o conhecimento disso. Primeiro através da doutrina e depois através do exercício da sua própria mediunidade, onde ele coloca muito do que ele aprende, principalmente no livro dos médiuns, em prática. Então, não é uma pessoa que ignora, é alguém que conhece, né? E aí os espíritos são bem claros. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, nós espíritos não podemos pretextar ignorância acerca de nada, porque está tudo muito claro na própria doutrina espírita. E confirmado, né, pelos próprios espíritos várias vezes, né, principalmente para aqueles que frequentam reunião mediúnica, né, o doutrinador ou esclarecedor, como alguns preferem, e os próprios médiuns ali colhendo todas aquelas informações que, a princípio, ele só detinha, né? Tinha conhecimento na parte teórica, na leitura das obras básicas. E aí vocês poderiam perguntar, que mau uso seria esse da mediunidade? Bem, há inúmeros casos que nós podemos estudar para quê? Para apontar o dedo? Não, não se trata aqui de apontar dedo para ninguém. Se trata tão somente de nós, inclusive, aprendermos com os erros dos nossos semelhantes, assim como possivelmente muita gente aprende com os erros que nós cometemos, né? Eles veem ali, poxa, fulano, o Arthur fez aquilo, poxa, ele acabou se dando mal, ele acabou prejudicando alguém, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer isso. Né? Então, quando nós estudamos, por vezes, e ressaltamos esse lado não tão legal das coisas, é para que isso realmente nos instrua através também do mau exemplo. Né? E o que nós temos visto por aí? Já na época de Kardec, havia uma prática que nós poderíamos já determinar como sendo um mau uso da mediunidade, que era a mediunidade paga. Inclusive alguns médiuns de Kardec, depois que, inclusive, deixaram de trabalhar com ele, se dedicaram à mediunidade paga, onde eles se apresentavam em teatros ou então davam consultas pagas. O que, já de início, Kardec e os espíritos condenam. Então, primeira coisa, não se utilizar da mediunidade para ganhos financeiros, né? Não se ganha a vida com mediunidade. Então, se já é um mau uso da mediunidade, quer dizer, quando você
se utiliza dela para auferir ganhos pecuniários. Tá? E o que você tem visto hoje em dia, talvez, seja aqueles que tentam explorar a mediunidade de maneira indireta, por vezes se utilizando de um certo, como nós temos percebido, né, de um certo sensacionalismo em torno da mediunidade para atrair, principalmente na internet, né, a gente tem visto isso, atrair visualizações, enfim, mais as visualizações, né, porque nós sabemos que, por exemplo, no YouTube, né, você tem que atender primeiro algumas exigências, né? E a partir de determinado momento o canal passa a ser monetizado. E aí isso fez com que alguns centros abrissem o seu canal, que nós achamos ótimo, né? Porque realmente a internet é algo muito importante. Até para ajudar a pagar as contas, né? O centro vai lá, abre um canal no YouTube, por exemplo, né, as pessoas vão visualizar ali e aqueles recursos, né, passam a ser auferidos para pagar o aluguel do imóvel, da conta de luz, a conta de água, algum funcionário, né, que algum centro possua, alguns centros maiores têm funcionários, então isso realmente ajuda. A questão é quando indivíduos abrem um canal no YouTube e passam, então, a utilizar aí de informações vindas por via mediúnica para fazer dali uma espécie de sensacionalismo e eles entendem que o sensacionalismo atrai as pessoas, inclusive não espíritas, né? Porque geralmente aquele que é espírita, convicto, que estuda e tudo mais, não vai se deixar levar, né? Na maioria das vezes, acredito, por esses conteúdos sensacionalistas, né? Onde se procura provocar, né, a curiosidade das pessoas, principalmente em temas de só menos importância, né? Temas secundários, até terciários, que nem dizem muito de respeito à doutrina espírita por si só. Né? Então, a gente tem percebido isso, que aí se explora a mediunidade de maneira indireta, onde ele colhe algumas informações, né, pretensamente as vindas da mediunidade de alguém, né, ou mesmo a personalidade de um médium famoso, e começam, então, a criar uma série de teorias mirabolantes, né, que vão chamar a atenção. Olha, médium X faz uma revelação sensacional, e aí começam, né, as previsões para o fim dos tempos, que no ano tal vai haver a grande transição, enfim, né, toda uma série de pseudo-informações, justamente tentando explorar a mediunidade daquilo que ela não deveria estar sendo explorada, né? Que a mediunidade pode ser muito bem explorada de modo a nos tornar melhores, com informações que vão realmente trazer benefícios à nossa existência. Agora, esse tipo de informação a qual me referi, com quase que nós brincamos, né? A revista Caras do Mundo Espiritual. Ah, porque fulano foi cicrano na outra encarnação. Tá bom, que se faça aí um estudo, desde que sério, sobre as possíveis encarnações, as reencarnações de uma figura importante. É até possível, né, fazer esse paralelo, como, por exemplo, nós sabemos, vindo de informações, vindo de fontes bastante confiáveis, que Hipólito Leão Denis Rivail, né, o nosso codificador, teve 2 encarnações que teve aí a confirmação de vários espíritos sérios por médiuns sérios. Primeiro, como Allan Kardec, um sacerdote druida, né, por isso o seu pseudônimo utilizado, né, e também como Jean Hus, né, que foi, inclusive, alguém que confrontou a Igreja Católica com uma série de questionamentos que acabaram fazendo com que ele morresse queimado, né? Ele foi penalizado com a pena de morte por tentar enfrentar todo o status quo, né, que lhe incomodava. Então, tudo bem, aquilo foi feito de maneira espontânea. Agora, há quem force
essas informações sem embasamento nenhum, né, para tentar criar esses paralelos de que fulano foi cicrano na outra encarnação, para quê? Para atrair a audiência, né? E aí lucrarem com isso, né? Então é um mau uso indireto da mediunidade que nós estamos dando aí. E temos visto também já esse conteúdo pernicioso advindo de médiuns que claramente estariam fascinados, né? Também na internet nós temos como verificar isso facilmente, né? Porque antigamente a coisa ficava um pouco mais cerceada, mas hoje a internet deu voz a todo mundo. Então, da mesma maneira que dá voz a todo mundo, dá a todo mundo a oportunidade de saber o que está acontecendo. E aí a gente percebe também que há médiuns que, infelizmente, acabam passando para a gente o resultado da sua fascinação. Hoje em dia, por exemplo, nós temos aí uma tendência dentro do movimento espírita, infelizmente. Eu sempre procuro trazer os exemplos claros, né, pessoal? Para que isso não fique tanto só na teoria, mesmo porque na época de Kardec já havia alguns problemas, eram problemas da época. Novos problemas surgiram desde lá. Por isso que eu estou me desviando um pouquinho do que o Kardec disse em relação aos exemplos, para que a gente consiga ter mais clareza para visualizarmos o que vem acontecendo hoje, né? Uma coisa mais atualizada. Na época de Kardec eram as mistificações, isto é, espíritos se fazendo passar por quem eles efetivamente não eram. Então, Kardec, por exemplo, no Livro dos Médiuns, nos fala, por exemplo, das mensagens apócrifas, né? Então, ele mostra lá, mais para o finalzinho do Livro dos Médiuns, algumas mensagens de espíritos que quiseram se fazer passar por outros, né? São Francisco de Paula, Santo Agostinho, São Luís, enfim, nós encontramos vários exemplos assim, de mensagens que espíritos mistificadores tentaram passar como se fossem os próprios, né? Como se fosse um São Luís, um Santo Agostinho, São Francisco de Paula, entre outros espíritos importantes, né? Assim como também alguns que assinam, como Jesus, como Maria de Nazaré, inclusive Kardec cita isso daí. Só que aí os espíritos mistificadores, eles também são muito imaginosos. Eles também pensam na melhor forma de burlarem isso daí. Porque sabendo que a maioria dos espíritas, por exemplo, já ficaria com o pé atrás em relação a uma assinatura de uma personagem famosa, eles já criaram outros subterfúgios. Hoje em dia, o modismo é os espíritos de outros planetas, ETs se comunicando. Pessoal, não que isso não seja totalmente possível, tá? Inclusive, na própria codificação e na revista espírita, há mensagens de espíritos que estavam ligados, né? Que habitavam planetas de uma condição já superior, como Júpiter. Lembrando, né, que Júpiter é um planeta gasoso, obviamente que eles não ostentavam corpos, esses espíritos não ostentavam corpos tão materialmente densos como os nossos. São corpos que aí os espíritos nos explicam também, que já são tão são constituições corpóreas já tão desenvolvidas que mais se assemelham ao nosso perispírito. Então, por isso que a eles é dada a oportunidade e a capacidade de saírem da esfera daquele planeta, no caso de Júpiter, e virem até nós dar comunicação. Perfeito. Agora, se tem aproveitado isso daí para se fazer também um sensacionalismo, e aí até mesmo pelo conteúdo das mensagens é que nós verificamos que aqueles espíritos que ali estão se comunicando não são de maneira nenhuma de uma ordem superior. Eles se utilizam dessa tática de dizerem advindos de um planeta superior, são espíritos extraterrestres, para melhor nos convencer daquilo que eles estão falando. O objetivo é nos convencer. Então, em vez de uma assinatura, eles passam a se mostrarem como advindos de um planeta superior qualquer, numa galáxia escondida qualquer, né? Então,
não deixa de ser um mau uso da mediunidade, porque aquele médium, ele não está sendo fascinado e enganado à toa. Existe ali alguma coisa que atraiu esses espíritos para si. E os espíritos nos dizem, né, a codificação nos diz, que possivelmente há ali uma falha moral que faz com que esses espíritos mentirosos sejam atraídos. E nós vamos estudar isso, continuar estudando isso nas próximas questões aqui desse capítulo 20 da influência moral do médium. Nesse quarto item, Kardec nos faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? E aí os espíritos respondem: tem. E esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que de tempos em tempos não receba demonstrações dos espíritos. Então vejam aqui, a frase é um pouquinho longa, eu vou voltar a explicar. Está dizendo o seguinte, que não há, né, médium que faça mau uso da faculdade, que não seja de tempos em tempos lembrado sobre as questões da ambição, do interesse, do orgulho, do egoísmo e da leviandade. É porque eles precisam aprender isso melhor para que futuramente não façam mau uso da sua faculdade ou para que parem de fazer mau uso da sua faculdade. Porque quando um médium é fascinado, é que possivelmente foi a ambição, o interesse próprio, o orgulho, o egoísmo ou a leviandade, uma das paixões que fez com que ele atraísse esses espíritos mistificadores, burlões, pseudo-sábios. Vamos dar um exemplo. O que nós temos visto bastante por aí? Isso não só agora, mas já há algum bom tempo. Como é que os espíritos insuflam determinadas ideias nos médiuns? Por exemplo, insuflando-lhes a vaidade. Dizendo-lhes, por exemplo, que eles são pessoas especiais, que são autênticos missionários de grande grandeza, que estão tendo a oportunidade de trazerem grandes revelações para a humanidade, e que ele, numa outra encarnação, foi uma figura importantíssima do Antigo Egito, né, ou da Grécia, enfim. Né? Então, isso faz com que o médium, né, sorva, né, aquele ar que vai fazer com que ele se torne uma pessoa vaidosa. E isso se ele já tem dificuldade nisso. E os espíritos reparam, os espíritos nos observam. Quando eles veem que aquele indivíduo tem uma vaidade exacerbada, né, tem ali é uma pessoa que talvez até mesmo pela falta de conhecimento ou também por uma falha moral, então eles, né, passam então primeiro eles testam o indivíduo, testam o médium ou o grupo mediúnico, e aí eles pouco a pouco vão cativando, e geralmente insuflando a vaidade. A vaidade é realmente uma das maiores dificuldades, né, que nós temos, não só na mediunidade, mas na vida. Isso também pode acontecer com um divulgador do espiritismo. Alguém que, por exemplo, passe a achar que sabe mais que todo mundo e passe né, a achar que é um novo Kardec. Né? Isso é muito perigoso.
teve um dia, então, passado aí, que nós fazíamos o Polêmica Espírita lá na Rai TV, né? Onde nós nos deparamos com um indivíduo no chat, né? Como vocês estão vendo aí, né? Igualzinho, né? Porque é aqui pelo YouTube mesmo, dizendo ser reencarnação de Allan Kardec. Né? E é um indivíduo que nós nem conhecemos, quer dizer, não tem nenhum trabalho relevante que possa fazer com que a gente, pelo menos, tenha uma mínima chance de ser efetivamente o codificador reencarnado. Né? Então, a gente veja que possivelmente é um indivíduo fascinado, que algum espírito se aproximou dele e começou a insuflar, direto ou indiretamente, essa ideia, né, na cabeça dele, e ele passa a ter esse comportamento ridículo. E quando nós estudamos a fascinação, nós verificamos lá que na fascinação todos conseguem, à sua volta, à volta do médium, conseguem ver a situação ridícula, menos ele. E há também, obviamente, a fascinação coletiva, quando atende todo um grupo, né? Quando ele acomete todo um grupo que passa a acreditar em determinadas coisas, também absurdas, também ridículas. Isso só acontece no meio espírita? Não acontece. Temos estudado aí repetidamente algumas seitas, né, ou até mesmo movimentos religiosos mais fundamentados, mais consolidados, em que indivíduos, grupos inteiros passam por esse processo de fascinação. Vocês já devem ter conhecido alguns, né, pelo menos nas manchetes de jornais ou nos livros, nas revistas, onde, por exemplo, um grupo inteiro foi convencido de que haveria o fim do mundo e que, quando soasse a hora, eles seriam resgatados por naves espaciais, por discos voadores. E aí o líder da tal seita, né, no dia e hora marcada para aquele grande advento, deu uma cápsula para cada um, dizendo que aquilo ia facilitar para os ETs que eles fossem levados para um planeta qualquer, uma esfera qualquer, e o mundo ia se explodir, né, atrás deles, enquanto eles seriam um grupo salvo, porque eles eram pessoas especialíssimas, que seriam os únicos na face da Terra a serem salvos pelos tais extraterrestres em seus discos voadores. E eles tomaram a tal da cápsula que continha substâncias venenosas e foram todos encontrados mortos. E não teve advento de fim de mundo coisíssima nenhuma. E ninguém viu nenhuma nave espacial, né, levando ninguém. Né? Então veja que, obviamente, claro que isso foi liderado por um encarnado que conseguiu convencer um grupo de pessoas, mas com certeza esse indivíduo não estava só espiritualmente falando. Tinha ali uma série, né, de espíritos que começaram a trabalhar isso na mente dessa pessoa, que consequentemente convenceu outras, e é assim que acontece. Né? É quase como um vírus. A obsessão, isso que quem dizia era Leon Denis, é quase como um vírus, é quase como uma epidemia, porque ela é capaz de passar de um indivíduo para o outro, só que não é como um vírus, né? Não é pelo toque, é pelas ideias. Então, as ideias que nós temos visto hoje, que são disseminadas tendo como mote o espiritismo ou a mediunidade, estão nos deixando muito preocupados, porque a imaginação do povo aí está realmente sem controle. Né? E aí nós vemos que alguns subterfúgios também são utilizados. Esses médiuns, geralmente fascinados, né? O que eles procuram fazer? Insuflados por esses espíritos. Ah, não, vou aqui abrir uma entidade assistencial. Porque esses espíritos sabem que esse médium, esse grupo de médiuns, montando uma atividade assistencial, maior credibilidade eles vão adquirir. Porque as pessoas vão vê-los com muito bons olhos. Nossa, mas que lindo, né? Que trabalho sensacional. Eles dão cesta básica, eles dão sopa.
nada contra. Estão apenas dando um exemplo que, obviamente, não vai se repetir em todos os grupos. Não é porque um grupo tem uma obra assistencial que ele estará obsidiado. Mas há grupos obsidiados que montam uma atividade assistencial para, né, como para limpar a imagem. A gente vê isso muito na política, né? Ou mesmo quando alguém um artista quer trabalhar a imagem. E os espíritos não são bobos, né? Os espíritos inferiores, eles podem ser inferiores, mas não são burros. E aí eles, né, vão passando essas ideias, vão intuindo essas pessoas a fazerem isso, porque daí os seus ditados serão melhor aceitos, porque as pessoas estarão impressionadas, ainda mais impressionadas, achando que ali, por se desenvolver uma obra caritativa, necessariamente a verdade vai prevalecer. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, né? Então, realmente, muito cuidado antes de estar apoiando, né, iniciativas assim, porque por trás pode estar se processando. Então, é bom que a gente conheça os trabalhos, conheça o centro, no caso, se for um centro espírita ou um centro espiritualista, para saber o que está por trás daquilo. Porque a gente, às vezes, sem querer, querendo ajudar, está alimentando isso daí. Enquanto se não tivesse pessoas alimentando, talvez essas pessoas até tivessem desistido, né, dessas suas atividades de enganar as pessoas com esses relatos, com esses ditados fantasiosos, né, que acabam desviando a atenção de muita gente daquilo que é importante. Há, inclusive, uma dessas pessoas, uma médium no estado de São Paulo, que é médica, inclusive, que é bem um retrato disso. Ela, inclusive, essa médica médium, chegou a ser advertida, percebam bem, pelo Conselho de Medicina, Conselho Estadual de Medicina, no caso do estado de São Paulo, porque ela prometia uma vacina espiritual contra a AIDS e o câncer. Vejam bem. E ela dizia, e continua dizendo, né, que essa vacina foi trazida pelos ETs, pelos extraterrestres. E a gente foi, então, pesquisar, né? Vimos lá que ela incorpora, né, esses ETs todos. Tem uma que tem até uma entidade que é muito engraçada, né? Que ela parece até aquela dona catifunda da Praça é Nossa, pelo jeito de falar. E o conteúdo é paupérrimo, pessoal. O conteúdo é paupérrimo. E aí ficam explorando, né, os reptilianos, porque a Terra também está no processo de transição, os ETs vão aparecer a qualquer momento, né? E, enfim, toda aquela salada mística e sensacionalista, né, em que nós temos visto que tem enganado e tem convencido milhares e milhares de pessoas, com lives pela internet que alcançam aí os milhares de visualizações. Nós ficamos assistindo aquilo penalizados, como tanta gente anda sendo enganada. Claro que muita gente só assiste, aquilo acaba não tendo nenhum efeito na vida dela. Mas há pessoas que estão sendo enganadas e aquilo vai ter um efeito sobre a vida delas. Porque elas acabam se deixando dominar por essas ideias, enquanto poderiam estar trabalhando outras questões que lhes dariam muito mais vantagens em termos espirituais. Então ficam só naquela, né, de ir atrás dos espíritos ali extraterrestres, em vez de cuidar, por exemplo, do seu aperfeiçoamento, poderiam estar estudando coisas que iam ajudar muito mais no seu engrandecimento espiritual. E aí ficam, né, como que ali presas, né, principalmente as pessoas próximas a esses centros aí, ficam presas àquilo e cada vez mais, né, às voltas com essas ideias absurdas, né, de fim de mundo, de possível contato com extraterrestre. Uns ficam até têm sonhos estranhos, enfim, todo um processo aí que vai variar de caso para caso, né?
E aí Kardec nos faz uma nota sobre essa questão, né, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da ambição, do interesse, nos dizendo o seguinte: é frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirar o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Então, quer dizer, os espíritos, quando nos aconselham ou aconselham um grupo, eles geralmente não fazem de maneira direta. Eles falam de maneira indireta, sem apontar, justamente para que cada um tire dali, né, a lição que precisa. Né? Então, é até para não tirar o próprio mérito da pessoa, né? Para ela fazer também esse exercício. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Mas por quê? Por conta do orgulho dessa feita. E também da vaidade, que a vaidade é filha do orgulho. Né? Porque o orgulho nos faz pensar que nós somos melhores que os outros, que nós não erramos, que nós não podemos ser enganados. Isso é o orgulho. Né? Então, isso é seríssimo. Alguém que não toma para si, que não procura tomar para si essas mensagens dos espíritos, está sendo orgulhoso. Ele sempre acha que são os outros que têm os problemas, nunca ele. Então, isso também, né, como já dissemos anteriormente, é muito explorado pelos espíritos inferiores que leem os nossos pensamentos. Eles estão vendo ali que nós não estamos dando a mínima bola para aqueles ensinamentos que os espíritos superiores nos vêm dar. Mas os espíritos superiores nos dão um livre-arbítrio. E as pessoas se perguntam, poxa, mas por que tal médium caiu nessa mistificação? Por que esse médium está sendo fascinado? Os espíritos superiores não vieram acolher, não vieram ajudar? Vieram, só que ele não ouviu, não quis dar ouvidos. E aí caiu nas mãos dessa classe de espíritos. E aí Kardec ainda diz o seguinte, ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. E eu acredito que muitos de vocês já puderam presenciar algo assim. Numa reunião mediúnica, ou não, né, uma mensagem escrita, para, às vezes, determinada pessoa, né, onde o espírito superior faz uma advertência, pede para que ele tenha cuidado, lhe fala sobre alguma fraqueza moral e o indivíduo, né, acaba se zangando, né, e acaba dizendo, não, isso aí é um espírito mistificador, é um espírito mentiroso, malicioso que veio falar mal de mim, ou algo parecido. Né? Então, é um grande indício de que realmente o espírito que ali fez aquele alerta tem razão. E aí, no quinto, para nós encerrarmos, né, chegamos aqui ao final do nosso tempo, Kardec ainda diz o seguinte, pergunta o seguinte, nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem? E os espíritos respondem, muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros, a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Então, mais uma vez, pessoal, nós verificamos aqui que quando nós procuramos trabalhar o nosso autoaprimoramento, o nosso aprimoramento moral, nos libertando das chagas do egoísmo, do orgulho, do amor próprio, da vaidade, do interesse pessoal, nós, quando nos afastamos disso, estamos nos aproximando mais celeremente, mais rapidamente da influência dos espíritos superiores, nos afastando, consequentemente, da influência dos maus espíritos.
Os maus espíritos, infelizmente, existem, estão à nossa volta, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, cuja maioria dos espíritos é de terceira ordem. Então, temos que ter essa consciência. Se nós não temos essa consciência, se nós achamos que estamos tal como Alice no País das Maravilhas, onde tudo é lindo e maravilhoso, nós seremos aí presas fáceis dessa classe de espíritos. Então, o mau uso da mediunidade pode se dar muitas vezes, mas principalmente pela nossa própria incúria espiritual, de nos deixarmos levar por esses ditados, por esses espíritos, em função das nossas chagas morais. Adriano, com você a palavra. É isso aí. Ó, muitas mensagens aqui. Deixa eu mandar abraços aqui para o Jader Cantarelli, que fala lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Obrigado, Jader, por estar conosco. Marcos de Carvalho, grande parceiro aqui das nossas lives, né? Inclusive da live da segunda-feira, do IGES falando de Espiritismo. Lili Fará, que faz parte aí da equipe do IGES. Muito obrigado, Lili, por também estar conosco. A Anabela, que fala de São Vicente, São Paulo. Ana, obrigado pelo prestígio aí, né, que você está concedendo à nossa live. Michelânia Rufino, que também está conosco, deixou o seu boa noite. Veritas Eclibertas, de Teutônia, Rio Grande do Sul. Bacana demais ter você aqui conosco. O Mário Castro, que também está aqui deixando seu boa noite, assim como a Andréa Ferreira. O Geraldo Magela, que também está conosco, falando que espiritismo não é brincadeira, não é mesmo não, né, Geraldo? Grande amigo Geraldo, obrigado por sua participação aí, Geraldo. José da Costa, grande parceiro das nossas lives da segunda, José, que fala de Goianésia, Goiás, né, uma cidade aqui do interior de Goiás, cidade muito bacana. Valeu demais, José, muito obrigado por estar conosco. A Denilson, que também deixou o seu boa noite aqui, a Denilson Silva dos Santos. Rosimeire Salles também deixou o seu boa noite. A Shirley está deixando aqui a mensagem, a Shirley Siqueira, né? Excelentes esclarecimentos, deixando aí o sentimento de gratidão ao Arthur, assim como a Lili Fará e o Marcos de Carvalho. Arthur, é isso aí, eu tenho a impressão, assim, é tema, como você disse, para que a gente faça um seminário aí de vários dias, né? É mesmo. Mas acho que você conseguiu sintetizar aí muita coisa interessante, muita coisa assim que eu tenho certeza que veio agregar aí para todo mundo que pôde assistir aí essa live. E aí, então, já te agradecer assim, imensamente, Arthur, que tem carteirinha, né? Já tem a carteirinha do IGESE aí, a gente não larga ele de jeito nenhum, e que, se Deus quiser, vai estar conosco aí sempre, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Estive lá no congresso da Rai TV e tive a satisfação de conhecer pessoalmente, coisa que ainda não tive a satisfação de fazer com você, conhecer a Ivana Hainsky. Você conheceu? Você não conhecia a Ivana, não, né? Não, pessoalmente não. Certo. Muito legal, foi muito bom. Não, é verdade, eu vi foto de vocês. Não é novidade para mim, não. Estou me lembrando aqui agora de foto de vocês. Só para a gente encerrar rapidinho, o Tony, o grande Tony, lá de Atlanta, falou aqui, Arthur, conforme sua fala relacionada à fascinação, Chico estaria sendo mistificado quando falava sobre reencarnações das pessoas e sobre os futuros desenvolvimentos na Lua? Bem, eu não estou realmente lembrado de alguma revelação, de uma fala do Chico, o Adriano pode me ajudar, falando sobre reencarnações das pessoas. Eu desconheço realmente uma fala do Chico Xavier falando sobre essas questões de reencarnações, tá? Assim, inclusive, tem sido muito explorada a questão de ele ter sido, né, a possibilidade de ele ter sido Allan Kardec reencarnado, coisa que ele de público disse que não, né? Que inclusive desconhecia até o paradeiro espiritual de Allan Kardec e que não se via nem capacitado para obter esse tipo de informação. Agora, sobre os futuros desenvolvimentos na Lua, eu andei estudando sobre isso e, na verdade, Chico Xavier não fez nenhuma revelação que na época já não se conhecesse, tá? Já havia, na época que ele disse isso no Pinga Fogo,
há projetos na NASA de construir na Lua alguma coisa, né? Uma estação lunar, isso já existia naquela época, e também a possibilidade de se investigar água na Lua. Então, muita gente acha que o Chico Xavier ficava fazendo previsão. Na verdade, ele era um indivíduo muito bem informado que sabia de muita coisa que já andava acontecendo, e aí, anos depois, aquilo foi tido como uma espécie de previsão ou algo parecido. Tá? Então, aí o Atone fala assim, como reencarnações de Rômulo Joviano. Realmente eu desconheço, né, Tony, alguma coisa que o Chico tivesse dito em relação a isso. Agora, o que eu posso dizer é que os livros dos médiuns nos diz que não há médiuns perfeitos na Terra. Há, sim, os menos enganados. Então, se me perguntassem sem que isso se constitui qualquer tipo de ataque a Chico Xavier, que, teoricamente, ele, como qualquer médium, por melhor que seja, ou que a gente considere, pode sim ser enganado em algum momento. Isso, inclusive, é um teste que os próprios espíritos fazem, né? Os próprios espíritos superiores deixam que aconteça como teste àquele médium. Tá? Então, agora, é isso que eu posso dizer, né? O Chico Xavier possivelmente não estava imune a esse tipo de fenômeno. E o que, né, Arthur? Porque às vezes assim a gente escuta alguma fala, alguma situação que parece como você falou assim, parece um ataque à figura do Chico, e não é nada disso, né? Se a gente conseguisse alcançar 0,0001% que Chico alcançou em termos de grandeza espiritual, a gente já estaria bem demais, né? E deixar claro aí é que ninguém é infalível, né? Ninguém é infalível, como a própria doutrina nos trouxe aí em relação a isso. Agora, o Tony é meu amigo. O Tony, vamos fazer o seguinte, para que a gente até acrescente aí ao debate, e o Arthur vai estar aqui muitas e muitas vezes, se Deus quiser, falando acerca desse tema também com a gente. Eu vou pedir que o Tony passe para mim esse material, né, acerca do qual ele tem essa dúvida, esse questionamento. Eu repasso para o Arthur, e da próxima vez que o Arthur estiver conosco, o Arthur pode estar falando um pouquinho disso aí, para trazer esse esclarecimento acerca desse ponto específico trazido pelo Tony. Perfeito. Fica aí esse compromisso nosso. Tá bom, Tony? Um abraço para você que está em Atlanta, em United States of America. Bela cidade, bela cidade. Arthur, que é professor de inglês. Sim. E dos bons, né, Arthur? Arthur que leciona aí, então, o idioma, né, o inglês. Então, ele tem essa correlação aí com os Estados Unidos. Eu estou com 2 filhos morando nos Estados Unidos. O mais novo e o mais velho estão morando lá agora. Certo. Não, bacana, tá vendo? Então, eles estão onde, Arthur? Um está em Dallas, o mais novo, e o mais velho está em Orlando. Certo. Não, bacana. Aí o Tony, então, já fez o compromisso aí, depois ele vai estar me passando isso, eu repasso para o Arthur, para a gente estar enriquecendo essa situação aí, esse debate, tá bom? Pessoal, eu gostaria, então, de pedir aí para vocês, assim, muito encarecidamente, para que vocês possam dar uma força, né, gigante a essa live. Vocês possam curtir, para que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no canal aqui do IGESE, no YouTube, IGESE Instituto Espíritas. Se inscreva no nosso canal. Tudo isso é muito importante para que a mensagem espírita divulgada pelo IGESE possa ter maior repercussão, né, maior engajamento e chegar a mais lares e a mais pessoas, tá? E que vocês possam prestigiar também os canais, os perfis dos nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita. E busquem aí também os perfis do IGESE no Instagram, no Facebook, por meio
dos quais você vai acompanhar a nossa programação IGES, que realiza lives, realiza estudos aí todos os dias, tentando trazer sempre para vocês o melhor conteúdo possível, tá bom? Então fica esse pedido aí para que vocês possam dar essa força e prestigiar esse trabalho que é feito com muito carinho. Eu vou retornar então a palavra ao Arthur, pedir então que o Arthur possa fazer as considerações finais e já emendar a nossa prece de encerramento. Pode ser, Arthur? Claro. Agradecemos, então, a todos, né, que participaram aí ativamente com seus comentários, com suas concordâncias ou possíveis discordâncias. Não há problema nenhum nisso, né? E, né, nós procuramos fazer essas considerações para premuni-los em relação a esses chamados escolhos, né, da mediunidade. Porque tudo vai ter o seu lado positivo, tudo o seu lado negativo. Vai depender de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Porque a mediunidade por si só, especificamente, ela é neutra, assim como neutro é o dinheiro. Nós podemos utilizar o dinheiro tanto para o bem quanto para o mal. A mesma coisa a mediunidade, né? Assim como todas as coisas. Então, deixemos de lado a idolatria a médiuns, idolatria a espíritos, possamos aprender com eles e retirar sempre o que for bom, né? Mesmo às vezes o espírito de uma terceira categoria pode nos ensinar coisas, se ele for bem intencionado. Assim como também nós vamos encontrar espíritos de terceira categoria que não são, da terceira classe, né, que não são tão bem intencionados. Então, o que o Espiritismo, o que o Kardec nos pede para fazer? Utilizarmos sempre dessa nossa fé raciocinada, não pode ser fé cega, porque se ela for fé cega, ela não vai ser a fé espírita, porque a fé espírita é raciocinada, ela tudo analisa, ela tudo procura utilizar-se da razão, né, da comparação, do aprofundamento, né, de tudo mais, para que uma mensagem seja ou não aceita como advinda de um espírito bem intencionado, né? Pode, como eu disse, pode ser até de uma ordem inferior, mas se ele for bem intencionado, ele também vai nos trazer alguma lição positiva, baseada na sua experiência, na sua vivência e tudo mais. Então, fé raciocinada, pessoal, e estudo sempre, principalmente de livros importantes como esse, que é o Livro dos Médiuns, que nos traz todas essas considerações de maneira bem clara. Basta ter olhos de ver. Uma boa noite a todos. É isso aí, a gente pede então que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos nós, né? Nos cubra de bênçãos sempre e que nós possamos continuar a nossa jornada aí, sempre protegidos pela espiritualidade amiga e que tenhamos a força de vontade de continuarmos caminhando da melhor maneira possível, né? Sempre para frente, sempre para cima, né? Procurando evitar aí os percalços que a vida nos apresenta, que só servem de âncora para nós, né? Que a gente possa saber passar por ali, pelas pedras do caminho, sem ficarmos ali parados. Pessoal, então é isso. Nós vamos encerrando aqui a transmissão dessa noite, dizendo sempre que todo esse trabalho do IGESE é feito com muito amor, com muito carinho para vocês, por vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.